Era uma vez uma menina. Uma vez que seu pai rico se casou com uma madrasta malvada, ela se instalou em casa com suas duas filhas. Eles eram lindos e tinham o rosto branco, mas eram maus e cruéis no coração. E então veio um momento difícil para a pobre garota. De manhã até tarde, obrigavam-na a fazer trabalhos sujos, levar água, aquecer o fogão, cozinhar, lavar louça e lavar roupa. Além disso, as meias-irmãs fizeram o possível para aborrecê-la o máximo possível, zombaram dela, despejaram ervilhas e trigo nas cinzas, e ela teve de se sentar e escolher. À noite, quando já estava cansada do trabalho, tinha que ir para a cama não na cama, mas no chão, ao lado do fogão. E porque ela estava sempre em cinzas, poeira e sujeira, suas irmãs a chamavam de Cinderela. Mas então aconteceu um dia que o rei deu início a uma festa, que deveria durar 3 dias inteiros, e chamou todas as belas moças do país para a festa para que seu filho pudesse escolher uma noiva para si. Quando as duas irmãs mencionadas souberam que elas também poderiam comparecer ao banquete, imediatamente começaram a se vestir e se enfeitar. Cinderela também queria ir dançar, mas a madrasta não a deixou ir, porque ela não tinha vestido nem sapatos e estava suja. E então a madrasta malvada derramou uma tigela de trigo nas cinzas e disse que se Cinderela coletasse em 2 horas, ela poderia ir com suas irmãs. Cinderela saiu para o jardim e chorou. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes. Eles mergulharam nas cinzas e começaram a bicar, então escolheram todos os grãos em uma tigela. Em menos de 1 hora, eles terminaram seu trabalho e todos voaram de volta. Cinderela trouxe uma tigela para a madrasta, começou a se alegrar, pensando que ela poderia ir para a festa. Mas sua madrasta não a deixou entrar de qualquer maneira. Ela deu as costas para Cinderela e correu com as 2 filhas para o baile. Quando não havia mais ninguém em casa, Cinderela sentou-se no chão e chorou de tristeza. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes, e eles tiraram seus vestidos e sapatos, brilhantes e todos em ouro. Ela rapidamente colocou o vestido e foi até a noiva. Eles viram suas meio-irmãs e sua madrasta e pensaram que deveria ser alguma princesa estranha. Ela estava tão bonita em seu vestido dourado. Nunca lhes ocorreu que era Cinderela. O príncipe saiu ao seu encontro, pegou sua mão e começaram a dançar. E gostava tanto da Cinderela que não queria dançar com nenhuma outra garota. Ela dançou até a noite e queria voltar para casa, mas o príncipe pediu que ela se despedisse dela. Ele queria saber de quem é essa linda garota e onde ela mora. Mas Cinderela fugiu dele e subiu no pombal. O príncipe mandou destruir o pombal, mas não havia ninguém nele. E em nenhum lugar perto ele poderia encontrar sua bela estranha. Ninguém poderia imaginar que Cinderela foi resgatada por pombos que a levaram para casa. O príncipe ficou chateado e foi para o palácio com a cabeça baixa. E de repente ele viu um sapato. Levantou, era tão pequeno e elegante e todo de ouro puro. O príncipe adivinhou que, quando Cinderela fugiu dele, o sapato de seu pé esquerdo permaneceu em um dos degraus. O príncipe ficou encantado e mandou encontrar a dona deste sapato, e a quem ele serve. Ele se casará com aquela. Os pais voltaram do baile, viram que a Cinderela estava dormindo em sua camisa sobre as cinzas, e uma luz fraca estava acesa perto do fogão. As 2 irmãs foram para seus quartos, na esperança de que amanhã teriam a sorte de calçar o chinelo de ouro. No dia seguinte, o príncipe veio à casa deles e disse que todos que quiserem experimentar os sapatos de sua futura esposa devem sair. 2 irmãs saíram, e a madrasta trancou Cinderela em casa e não a deixou sair. A irmã mais velha experimentou um sapato pequeno. A irmã mais nova experimentou. O sapato é ótimo. O príncipe estava prestes a sair, mas Cinderela saltou pela janela e correu para ele. E ela calçou um sapato, e ele cabia nela.
O príncipe olhou-a nos olhos e reconheceu nela a linda jovem com quem dançava. Ele pegou Cinderela, colocou-a em um cavalo e saiu cavalgando para brincar de casamento com ela. E ele ordenou que as irmãs e a madrasta fossem trancadas em sua casa e nunca as deixassem sair de lá. É assim que eles foram punidos por sua malícia e engano. Meu avô plantou um nabo e ficou grande, muito grande. Nunca vi tal nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 mas não pode puxar. O avô não sabia o que fazer. E assim, e dessa forma, mas não vai sair de forma alguma. Aí o avô chamou a avó para puxar o nabo. Uma velha veio, agarrou o avô pelas costas e começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. É apenas algum tipo de problema. O avô ponderou e percebeu que era hora de pedir ajuda à neta. E começaram a chamar a menina com toda a força, tanto que toda a aldeia estremeceu. A neta veio correndo, segurou a saia da avó e novamente começaram a puxar o nabo. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Eles puxam e puxam, puxam e puxam, mas não podem puxar. Os velhos ficaram chateados, porque esse nabo desaparece. Então a neta decidiu chamar seu cachorro, Bug, para que pelo menos ela ajudasse a puxar o nabo. Bug veio correndo, agarrou a neta pelo lenço e as duas começaram a puxar o nabo juntas. Um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Eles puxam, 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 mas não podem puxar novamente. O avô e a avó ficaram ainda mais chateados, porque o nabo não comido vai desaparecer. De repente, o inseto latiu e saiu correndo. O cachorro voltou não sozinho, mas com um gato. Ela agarrou o fusca pela cauda e começou a puxar o nabo todo junto. Um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxe, 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 mas não estique. Os velhos ficaram chateados junto com a neta. Eles não verão um nabo. De repente, o gato correu para o celeiro. Ela se foi por muito tempo e não voltou sozinha, mas com um rato. O avô e a mulher, e a neta e o besouro, começaram a pedir ajuda ao camundongo. Ela abanou o rabo, guinchou 2 vezes e agarrou o pelo do gato com as patinhas. E novamente eles puxaram o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. E assim o avô decidiu compartilhar o nabo. Ele pegou a metade para si, deu a terceira para a avó, um pouco menos para a neta, um pedaço de fusca, metade de um pedaço para um gato e uma migalha minúscula para um camundongo. Os animais ficaram ofendidos com o avô, pois ajudaram da mesma forma, mas ele dividiu o nabo de forma desonesta. 1 ano se passou. O avô plantou o nabo novamente, e ele ficou maior do que antes. Há muito tempo que não se via esse nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 e isso e aquilo, mas não puxa. O avô não sabia o que fazer. E decidi ligar para minha avó pedindo ajuda novamente. Eles começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. Então a avó ligou para a neta. A neta veio correndo, e eles puxaram o nabo juntos. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Puxe, 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 mas não estique. O avô ficou chateado e foi pedir ajuda aos animais. Ele ligou para Bug, mas ela apenas desviou o rosto, abanou o rabo e saiu correndo. O avô encontrou um gato, e ela subiu no telhado do celeiro. Então o velho foi até o mouse, mas ela também não ouviu. Então o avô percebeu que os animais se ofenderam por ele por não compartilhar honestamente o nabo. Afinal, sem rato, gato ou inseto, o avô não consegue ver um nabo. O velho pensou, organizou seus pensamentos e foi até os animais novamente. Ele se desculpou com o Bug, pediu perdão ao gato e prometeu o melhor pedaço de nabo para o rato. Então os animais concordaram em ajudar o avô. E eles começaram a puxar o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. Babaçou um nabo.
Há muito tempo que esses deliciosos nabos não eram vistos nas aldeias. E o avô dividiu o nabo igualmente, um pedaço para ele, avó e neto. Pegamos um pedaço de inseto com um gato e até um rato. Todos estavam felizes. Então, eles viveram em paz e harmonia felizes para sempre.